com aquele seu núcleo, né, mais próximo, com aquele núcleo de pessoas mais próximo ali, que você conversa, que você tem contato e tudo mais. Pelo que eu estou observando aqui, Gui, fala sério. Pelo que eu estou observando aqui, parece que o nosso convidado vai furar mesmo. Infelizmente, isso uma hora iria acontecer, são 11h13. Entrou. Fala, Fabiano, deixa eu puxar ele aqui. Fabiano, pede aí, por favor, o ao vivo, que eu não estou conseguindo te chamar para conversa. Espera aí, consegui. Transmitir ao vivo com o Fabiano. Que bom, deu um pequeno atraso, mas deu certo. É ruim, né, que a gente cria uma expectativa, as pessoas perguntam, as pessoas se animam, e esse é um tema em que muita gente já me chamou no privado para falar, poxa, que tema legal, que tema bacana, mas também desencontro da vida acontece, às vezes a gente tem... Ô, Fabiano, bom dia. Opa! Estava esquecendo confusão de nos encontramos, mas acontece, da vida. Fabiano, vamos lá, então, até para não te agarrar demais, que eu sei que você acabou tendo que interromper um atendimento de um cliente aí para a gente poder não perder o fio da meada. Não, mas ele entendeu, tá liberado, tá tranquilo. Não, bom demais, bom demais. Acontece, eu também às vezes eu anoto os trem e passa. Bom, o seguinte, eu já te apresentei para as pessoas, mas eu queria que você se reapresentasse, já tem um tempinho. O Fabiano é especialista em marketing, gestão e achei muito interessante, análise comportamental. Isso. Eu tenho algumas formações em análise comportamental, tá? E, pessoal, bom dia para todos. Uma satisfação estar aqui com vocês tratando desse assunto. É um assunto interessantíssimo, né? Quando a gente fala de desenvolvimento profissional, todos nós temos alguma coisa para melhorar, né? E esses minutos aqui de atraso são uma prova disso, né, Gustavo? Não tem ninguém que saiba demais que eu possa melhorar alguma coisa e não tem ninguém que saiba de menos também que não consiga contribuir com alguma coisa, né? E a questão da análise comportamental tem várias possibilidades, existem várias linhas que nós podemos seguir em termos de análise comportamental. Eu uso muito uma metodologia que está bem em voga, que é o DISC, e uso outras metodologias também. A metodologia chama DISC? DISC, D-I-S-C. É uma metodologia bem interessante, e ela parte do seguinte, que todos nós temos 4 tipos de inteligência. A inteligência analítica, a capacidade de entender, interpretar o ambiente, um relatório, um gráfico, tirar conclusões a partir dali. Tem gente que tem muito essa inteligência para ler pessoas, né? Tá com alguém que conversa 5 minutos, a minha esposa tem isso com facilidade. E aí depois ela fica me contando, é melhor você apresentar esse tipo de coisa para essa pessoa que ela se interessa mais por esse assunto, deu para perceber, né? Então, ela faz uma leitura muito boa das pessoas. O analista, então, é esse cara que interpreta as coisas e tira conclusões dali. Aí depois a gente tem a inteligência de planejamento. O planejador, a partir das deduções do analista, consegue planejar o futuro melhor, né? Ele consegue vislumbrar possibilidades. Aí a gente tem a inteligência executiva, que é daquele sujeito que pega o que foi planejado e executa. Nem sempre ele precisa de um plano, né? É um cara que geralmente é rápido, ele confia na capacidade de improviso dele, enfim, ele não precisa exatamente de um plano. E a gente tem o comunicador. A inteligência de comunicação é aquela de conexão com as pessoas. Todos nós temos as 4, mas em maior ou menor grau. Então, o DISC é baseado principalmente nisso. Okay? Que legal. E aí, para a gente, o que é interessante? A gente investir. Investir, que eu falo, tempo, esforços, para desenvolver aquilo que a gente já de maneira nata, né, tem de bom, ou é melhor investir nas que a gente não tem de tão bom para dar uma equilibrada? O que você sugere, aconselha? Excelente pergunta. Depende do que o ambiente está pedindo, né? Em determinadas situações, talvez eu tenha que ser mais planejador.
Talvez eu perceba que o meio me exige isso, a profissão, o meu cliente, tem alguns elementos do meio que estão exigindo que eu seja mais planejador. Em outros momentos eu posso ter que ser mais executor, né? Acreditar mais na capacidade de improviso, ganhar mais agilidade, ser mais rápido, ser mais focado em resultado. Então, vai depender do meio. Agora, é interessante para todo mundo que está aí saber o seguinte, aquilo que eu já tenho uma tendência, né, eu vou despender 40% menos esforço para desenvolver. Né? Vai ser mais fácil, mais tranquilo. Aquilo que eu não tenho tendência a desenvolver vai ser mais custoso para mim. Né? Eu posso ter que depender mais energia naquilo. Né? Então, mas de qualquer forma, uma vez que faz sentido para a gente, vamos imaginar que eu estou diante de um desafio, mas eu sei que esse desafio vai me dar um ganho muito importante no futuro. Né? A partir do momento que aquilo faz sentido para mim, eu também vou encarar esse desenvolvimento, essa adaptação de perfil de uma forma mais tranquila, vou encarar ela com mais energia, com mais vontade. Né? E aí pode ficar mais fácil também. Tá certo? Tá, e aí, uma pergunta que eu te faço, nesse caminho de desenvolvimento profissional, especialmente nesse período em que a gente está, não vou dizer parado, mas está diferente, né? A nossa forma de trabalhar está diferente, a nossa forma de conviver está diferente. Eu comentava aqui um pouquinho antes de você chegar, e por algumas leituras e por algum conhecimento, e até por experiência própria, que dá uma baita ansiedade esse momento que a gente está vivendo. Seja para gente que de alguma forma consegue manter alguma atividade laboral, seja para gente que porventura esteja sem conseguir manter uma atividade laboral, mas talvez seja um momento legal também para dar uma turbinada no currículo e no conhecimento. Né? O que é legal? Aquela pessoa que está em casa ou está com o contrato de trabalho suspenso, ou está com a sua empresa fechada e realmente está sem atividade laboral. É interessante como aproveitar esse momento e não ter aquela sensação de que ele passou, eu perdi dinheiro, eu perdi tempo e não desenvolvi nada. A gente está vivendo uma situação atípica, né, pessoal? Olha só, para o brasileiro, para todo mundo está difícil isso aí. Para o brasileiro está especialmente difícil. É um dilema. Eu saio de casa e corro o risco de me contaminar ou de trazer essa doença para dentro de casa e contaminar pessoas que eu amo, né? E aí, ou seja, o risco de sair, o risco à saúde minha e daquelas pessoas que estão próximas, ou eu fico em casa e comprometo a minha renda e o bem-estar também das pessoas que eu gosto, o meu próprio bem-estar. Cara, isso já deixa a gente maluco. E aí, olha o que nós estamos vivendo, pessoal. No Brasil, especialmente, ainda estamos vivendo um conflito político que agrava essa situação. E aí, é importante para todos nós dominar as emoções, ter inteligência emocional nessa hora. Né? Quando você fala, o que eu faço numa hora dessa? A gente está todo mundo meio paralisado, a sensação é essa mesmo. O medo é uma das emoções que provoca essa paralisação. Né? Eu saio ou eu fico? A gente percebe no começo, eu estava assim, o que é? As pessoas estão com preguiça? As pessoas estavam precisando tirar férias? Parece que está todo mundo com pouca vontade para trabalhar. O que está acontecendo? É uma certa paralisação. Né? O medo é aquela emoção que vem em situações de risco. Na iminência de um risco qualquer, né? Então eu sinto medo. E essa questão política gera uma outra emoção, que é a raiva. A raiva é uma emoção gerada a partir de uma obstacularização. Quando eu percebo que existe um obstáculo, alguma coisa que está travando, eu estou vendo o futuro, eu estou vendo onde eu tenho que caminhar, mas alguma coisa está impedindo que eu prossiga, isso gera raiva. Então, olha só, é um misto nesse momento de emoção, de raiva e de medo. Né? Isso deixa a gente num estado de frustração, de ansiedade muito ruim. E são dois sentimentos difíceis de lidar, né? Frustração, medo. Difíceis, que geralmente não geram coisa boa. Raiva, então, não gera coisa boa. Né? Quando a gente age sob a raiva, geralmente as consequências são ruins. E aí a gente tem que ter consciência do que a gente está sentindo agora, né?
existem 5 emoções básicas. Já que nós começamos aqui, pessoal, a falar das 5 emoções básicas, né, Gustavo? Vamos falar delas. Para lembrar das 5 emoções básicas, nós podemos usar um acróstico que é o MARTA. Medo, alegria, raiva, tristeza e amor. MARTA. Então, medo e raiva a gente já falou, né? Alegria. Alegria é um sentimento que a gente tem quando a gente conquista alguma coisa. Nós estamos precisando disso, né? O brasileiro está precisando se sentir mais alegre e tal. A tristeza é um sentimento que vem quando a gente perde algo. Ao contrário da alegria, né? Então tem alegria, conquista. A tristeza é com a perda. E a última emoção é o afeto ou amor, como queiram. O amor é o sentimento de conexão. Quando eu me sinto conectado com alguém, com alguma pessoa, com algo que eu gosto muito, aí eu sinto afeto, eu sinto amor. As emoções boas começam com a letra A, alegria e amor. As outras a gente tem que entender e conhecer em si mesmo para saber lidar com elas, né? Aqui a gente falou de medo e raiva. E ainda podemos ter muitos aí que estão ainda com o sentimento de tristeza, porque estão perdendo um monte de coisa, né? Eu perdi clientes, né? Eu presto consultoria, faço meu trabalho de desenvolvimento profissional, perdi clientes. Então vem medo, raiva, tristeza. Está faltando as letrinhas A para o brasileiro nesse momento, né? Agora, o básico é entender essas emoções, entender o que está causando isso, e a gente se reposicionar e ressignificar isso aí. Porque esse é o momento ideal para a gente se desenvolver profissionalmente. Olha aqui, pessoal, todo mundo que está aí, vejam bem. Estamos já com o aumento do índice de desemprego. O que vai acontecer? Nós teremos muito mais mão de obra, inclusive qualificada, disponível no mercado. O mercado de trabalho vai ficar mais competitivo. E aí eu ouço pessoas dizendo o seguinte: eu quero me desenvolver profissionalmente, mas eu vou esperar essa crise passar. Mas você vai esperar passar? Esse é o momento. É agora que o mercado vai ficar mais concorrido, você precisa se desenvolver, né? Quando você vai para a floresta lenhar, você precisa amolar o machado. Esse é o momento de amolar o machado. Então a gente tem que se desenvolver. E quantas opções de desenvolvimento que a gente não está aqui vendendo nada. A gente está aqui falando de desenvolvimento profissional e quantas opções gratuitas, acessíveis a todos, estão aí para todo mundo. Puxa vida, tem uma lista, pessoal. Cursos de graduação e pós-graduação hoje estão super acessíveis. Mas eu não, mesmo assim, eu não tenho dinheiro nenhum nem para pagar um curso de graduação, nem uma pós-graduação. Tem cursos de curta duração baratíssimos na Udemy e vários outros canais aí de ensino à distância, né? Vamos lá, Udemy, depois eu vou lançar aqui, depois eu vou baixar para o YouTube na nossa conversa, aí lá na descrição eu coloco lá. Udemy, legal. Eu comentei mais cedo aqui, um pouquinho de se chegar, tem a Escola Nacional de Administração Pública, que tem uma série de cursos muito voltados para a gestão pública, mas enfim, dá para fazer analogias legais, 100% gratuitos. 100% gratuitos? 100% gratuitos. Essa eu nem conhecia, né? Poxa, tem muitos canais, né, hoje na internet onde a gente pode acessar cursos. E o mercado recebe bem esses cursos, Fabiano? O mercado de trabalho recebe bem esses cursos? Ou desenvolvimento pessoal interno mesmo? E existem os, vamos dizer assim, empresários, os recrutadores, os executivos que aceitam bem, e existem os que ainda são resistentes. Assim como isso que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, eu tenho proposto muitas reuniões online. Eu confesso que eu estava indo a Belo Horizonte toda semana atender um cliente que eu ficava lá 1h30 com ele e voltava para a minha cidade. Você ficava mais tempo na estrada do que... Mais tempo na estrada do que em atendimento, né? Então, acho que isso serviu para muita gente poupar tempo, poupar dinheiro, né? Correr menos risco na estrada. Esse momento está nos ensinando muita coisa nesse sentido aí também. Ensinou para mim também muita coisa bacana nisso aí. Mas tem empresário para ficar, né? Pois é, mas tem empresário e executivo que não aceita. Né? Eu estava conversando um dia, eu tenho 2 meses que eu estou 100% online. 100% online. Mas conversando com um cliente outro dia mesmo, ele falou o seguinte: não, esse assunto eu só converso no presencial. Tem coisas que são mais delicadas mesmo. Mas, veja bem, eu faço muitas sessões de desenvolvimento profissional pela internet. O que às vezes
passa uma perninha balançando, um sinalzinho de ansiedade, mas que eu pego noutra coisa lá na frente. Né? Então, é claro que não é 100% como o presencial, mas é muito próximo do presencial. Né? Hoje está muito parecido com o presencial. Então, existe uma questão na cabeça das pessoas de algumas, que às vezes ainda não aceitam bem esse tipo de formação à distância. Né? Tanto que até pouco tempo eu estava vendo um mestrado à distância e o MEC não reconhecia porque não tem equivalente, o MEC não tem mestrado à distância. No Brasil não existe mestrado à distância, então ele não podia revalidar o diploma, validar o diploma. Né? Então, existe alguma resistência, não é todo mundo que aceita, não. Mas existem opções demais. Aí tem e-books, porque a gente está falando que mais importante que o título, né, Gustavo? Mais importante que o título é o conteúdo, é o quanto se sabe. Pois é. Né? Então, o título, ele é a cartularização daquele seu conhecimento. É provar para alguém que você fez aquele curso, mas o que também não quer dizer que você aprendeu bem o conhecimento. A gente tem aí... Eu conheço pessoas que não têm formação jurídica, por exemplo, mas tem um raciocínio jurídico. Um raciocínio... E aí, até vamos fugir da máxima de que direito é bom senso, porque direito não é bom senso, às vezes até pelo contrário, mas há pessoas que têm um raciocínio jurídico, apesar de não terem feito curso de direito, que é impressionante. E há pessoas formadas em direito que não conseguem ter um raciocínio jurídico adequado, vão para essa linha do bom senso e que não é muitas vezes adequada. Isso é muito legal. Às vezes o que se apreende vale mais do que o que se cartulariza, né? Exatamente. Eu tenho uma cliente que é formada em administração num curso online. Eu fui saber disso semana passada. Eu estou atendendo ela há um tempão e impressionado com a agilidade dela. A gente está fazendo um planejamento estratégico num tempo recorde. E eu tô assim, gente, essa moça sabe muito, ela é muito esperta. É esse tipo de profissional que você falou. Ela tem uma lógica de administração impressionante. Aí fui saber, formou num curso online. Né? E aí, a reputação dela para mim, a imagem dela para mim não mudou nada. Por quê? Porque eu senti o quanto ela sabe. Né? E isso é a competência. O título é o que você falou. O título é só um rótulo ali que vai te dar uma referência, é uma marca. Né? Mas o conhecimento mesmo é que é o mais importante. A gente conversando previamente, você falando de conhecimento, eu penso que uma outra perninha nesse desenvolvimento profissional que é muito importante e que acho que agora é o momento até de lançar a mão dela, é do que as pessoas chamam por networking ou rede de contatos. Né? Eu até quero trazer aqui, já meio que a palavrei, vou ver se semana que vem ou na outra, eu converso com o Daniel, que é gerente, diretor, eu não entendo muito bem a hierarquia, do BNI. E aí a gente conversando, né, você tá no BNI, a minha esposa também, utilizar bem a rede de contatos faz parte de um plano de ação, de um projeto de desenvolvimento profissional? Muito. Eu também sou membro, né, do BNI, e lá eu faço 1 a 1, tem o BNI University, tem os podcasts lá do Ivan Maia. Eu acho que é até legal, interessante, você falar o BNI exatamente o que é, que a gente não conhece. O BNI trabalha com uma rede de contato, de network, não é isso? Isso. Olha, vou explicar aqui, pessoal. Eu preciso ser empático aqui. Eu era resistente ao BNI antes de ir lá e conhecer presencialmente, pessoalmente. Me convidaram algumas vezes e eu recusei. O que consiste, eu vou falar no que consiste basicamente, pode causar uma estranheza. Consiste numa rede de relacionamento. É um grupo, em Itaúna nós somos 60 membros, né, aqui na minha cidade. Somos 60 membros. Esses membros trocam referências entre si. E a partir do momento que entra um profissional de uma determinada área, vamos imaginar que entre um advogado tributarista nesse grupo, essa área fica bloqueada, não pode entrar mais advogado tributarista naquele grupo. Né? E aí a gente pensa assim, mas não vão me referenciar só porque eu estou no grupo. Ainda mais com um serviço desse, advocacia. Isso precisa de confiança. É uma coisa delicada. Não vou me referenciar só porque eu estou naquele grupo. É uma relação muito pessoal como a sua, de consultoria, né? Exatamente. Era o meu raciocínio. Não vão me referenciar só porque eu estou no grupo. Consultor não funciona assim. Né? Desenvolvedor profissional, isso não funciona. Funciona quando o cara confia. Mas é aí que está. É porque lá a metodologia
né, que envolve muita coisa, não dá para falar tudo aqui. A metodologia faz com que eu consiga demonstrar o quanto eu conheço, o quanto eu posso ser útil, o quanto eu posso contribuir para aqueles 60 membros que estão ali. É como se eu estivesse formando uma equipe de vendas, né? E eles têm metas de referências que eles têm que cumprir toda semana, né? E eles têm que referenciar alguém. Então, quando eles vislumbram uma oportunidade, encontram uma oportunidade, aí eles referenciam um parceiro do grupo, né? Então, funciona muito bem. Confesso que eu não imaginava que funcionaria tão bem. Eu investi, olha, está fazendo 1 ano que eu estou no BNI. Vou dar um número para vocês terem uma ideia. Está fazendo 1 ano que eu estou no BNI. Eu investi R$ 3.000 para ser membro. Eu vendi R$ 100.000 já. Não deu 1 ano ainda. Eu já vendi R$ 100.000 por referência do BNI. É muito interessante. É muito bacana, é saudável. Nosso grupo aqui, até a gente acaba virando amigo de todo mundo, gostando de todo Aí mundo. vem aquelas reuniões 6 da manhã, eu brinco com a Fly, eu falo assim, gente, esse horário aqui é proibitivo. Mas tem a sensação psicológica, né, de se ir ao encontro, e aí você sai de lá às 7h30 da manhã, com a sensação que você já fez muito naquele dia, e tem aquele dia inteiro ainda pela frente, né? A sensação prazerosa, né? Exatamente. Aqui tem uma flexibilidade. Aqui a gente começa 7 horas e termina 8h30. Já melhora um Melhora, pouquinho. Então, e aí, Fabiano, esse network, utilizar esse network como desenvolvimento profissional, é uma ferramenta? Então, boa pergunta. Tem muita gente que não gosta do ensino formal, que não gosta nem de carteira de escola, que nem tem paciência para ler livro, mas que aprende, tem capacidade de aprender com uma conversa, que é uma coisa impressionante. E no networking, a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que têm conhecimentos diferentes, que têm negócios diferentes, e às vezes lá no negócio do cara, que não tem nada a ver com o nosso, a gente conhece uma prática que dá para aplicar no nosso. Né? Às vezes no trabalho da igreja, você se depara com uma prática que dá para você aplicar no seu dia a dia. Né? Então, networking ajuda muito no desenvolvimento profissional, é a troca de experiência. Né? Você, às vezes, nem receber exatamente um conhecimento específico do seu amigo, do seu parceiro, mas ter a oportunidade de falar sobre si, e nesse falar eu estou refletindo sobre o meu negócio, eu estou me desenvolvendo de alguma forma. Né? Falar sobre a gente mesmo também é muito importante para se desenvolver. Então, networking ajuda sim no desenvolvimento profissional. Né? A troca de experiências, a gente falar sobre si, a gente presenciar certas práticas, ficar conhecendo essas práticas, ajuda muito. Tá? E aquela história da pessoa, eu já vi duas posições. A pessoa tá procurando uma recolocação, ou perdeu o emprego, ou está dando uma guinada na vida. Ela deve tornar público. Gente, estou procurando uma colocação, estou procurando uma recolocação. Ou ela tornar público a desmerece. O que é o caminho? Às vezes, para quem está em casa agora, perdeu o emprego, ou vai precisar se reinventar. O que ele deve fazer? Ir lá no LinkedIn e colocar, estou à procura. Ligar para os amigos, ou no WhatsApp, galera, eu saí da empresa que eu estava e agora eu pretendo começar uma nova fase. Me indiquem. Como lidar com isso? Porque o brasileiro tem muito aquela coisa assim, esse cara foi mandado embora, esse cara não deve ser bom. Infelizmente o brasileiro tem essa pecha. Ou o cara fala, o cara com 40 anos. Eu me matriculei no curso de Sociologia semana passada. Vou fazer outra graduação. Aí o cara fala assim, o cara com 40 anos, enfiar a cara no curso de Sociologia, esse cara deve estar muito frustrado. Deve com 40 anos começar outro curso. Então, assim, o brasileiro tem isso. O que o cara deve fazer? Ele publiciza, chama os amigos, aciona aquela rede de contato dele. Olha, lembra de mim. Ou ele vai pelas beiradas? Tudo depende da forma como a gente conta a nossa história, né? Aqui eu faço uma provocação para cada um dos que estão aqui conosco nessa live. Como você conta a sua história? Né? Nós podemos contar cada fato da nossa vida de uma forma dramática, triste, decepcionante, como se fosse uma perda, como se nós estivéssemos incapazes de dominar a situação, ou nós podemos pegar o mesmo fato e contar sobre uma outra ótica, né? Mostrando que aquilo foi uma oportunidade de alguma forma, nos ensinou alguma coisa, que a partir dali nós evoluímos muito, ou pudemos finalmente mostrar todo o nosso potencial. Então tudo depende da forma como a gente se comunica.
É claro, aí que tá. Se a gente sair panfletando, o nosso currículo, dizendo para todo mundo, poxa, eu estou precisando de um emprego, etc. e tal, você está pedindo. Tá? Não estou dizendo que vai ser possível em 100% das vezes, mas oferecer pode ser muito mais interessante. Né? E quase sempre é possível. Né? Ou seja, ao invés de pedir emprego, o emprego, oferece um trabalho, é isso? oferecer o trabalho. Exatamente. Deixar a pessoa. Dá para fazer isso de forma sutil. Deixar a pessoa ciente do que você é capaz de realizar. Né? De repente, contar uma passagem da sua vida que tenha a ver com uma necessidade que aquela empresa está vivendo no momento. Olha, eu tive experiência com isso. Em tal passagem da minha vida, tive experiência com isso, saí dessa forma, tive tal aprendizado e, inclusive, estou disponível para contribuir com você nesse momento, se você precisar. Eu estou oferecendo, eu não estou pedindo. Né? Então, tudo depende da forma como a gente conta a nossa história. Tá? Eu costumo dizer que mudou um pouco a forma como a gente procura emprego. Né? Sair panfletando o currículo não é legal. Você que é um profissional liberal, né, Gustavo? Eu também atuo como consultor, desenvolvedor profissional, não posso sair por aí panfletando o meu trabalho. Eu conto muito com referências, com indicações. Então, eu espero muito as pessoas me procurarem. Isso é que é o ideal. Mas eu não preciso perder uma oportunidade quando eu me vejo diante de um cliente em potencial. Né? De repente eu percebo que alguém precisa de uma ajuda e eu posso dar uma dica para a pessoa. A partir dali, quem sabe surge a oportunidade de um negócio. Cria aquela relação de confiança e vira um cliente. Eu estou vendo o André online. O André é um amigo, ele foi meu colega de mestrado, hoje virou um grande amigo. Olha que interessante a história dele. Eu não sei nem se ele está online, ainda ele entrou, não sei se entrou. Saiu, André, se estiver online, aí dá um oi. O André tem mais ou menos a minha idade. Se for mais novo, é 2 anos. Se for mais velho, é 1 ano. Mas acho que ele é até um pouco mais novo. A gente se conheceu quando a gente fez um mestrado, em 2012. E o André é o seguinte, ele é engenheiro civil. Ele era engenheiro, ainda, né, engenheiro civil. Ele tem uma empresa, uma consultora na cidade em Campinas. Fez o curso de Direito depois do curso de Direito Civil, quer dizer, nada a ver. Salvo engano, fez o de administração, não sei se ele chegou a terminar, se ele estiver online, ele nos confirma. Aí hoje, ele tem o escritório de advocacia dele, ele tem a empresa dele, que acredita até onde ele demanda mais energia e mais força. E quando surge essa história da Covid-19, a gente conversou um dia, ele me dizia assim, Gu, as minhas obras estão paralisadas, meu principal cliente deu uma paralisada e tal, eu vou ter que dar uma segurada, mas eu vou segurar. E aí ele encampa um projeto que eu achei muito legal e que hoje virou, muita gente vai fazendo, mas ele foi o primeiro que eu vi dizer assim, não demitiremos ninguém, passaremos pela crise com foco nas pessoas. E isso gerou uma publicidade positiva imensa para o negócio, ele foi muito legal. E aí, aonde eu quero chegar com isso, qual a pergunta que eu quero te fazer? Um empresário que agora ou está impedido de trabalhar pelo poder público, ou não está conseguindo trabalhar porque não tem demanda, talvez seja um momento dele sentar, refletir, replanejar, reorganizar o futuro. O que é claro que aí, né, não bate-papo de maneira mais simples, o que dizer para o empresário? O momento é de quê? Quem está desempregado, profissional liberal, buscar o mais conhecimento, ativar o network para passar por isso. E o empresário, o cara que tem uma empresa, no caso dele, tem uma construtora, e a construtora dele, nesse momento, está praticamente parada. É o momento do empresário fazer o quê? Como passar por isso? Qual que é o desenvolvimento profissional, aí não é profissional pessoal, né? É empresarial que as ferramentas de gestão, de marketing, de análise comportamental podem trazer. Uhum. Esse momento que a gente está vivendo trouxe consequências para todos. É difícil passar ileso, né, Gustavo? O que eu posso dizer em linhas gerais, eu vou tentar responder a sua pergunta aqui. No final você vai me dizer se eu conseguir, ok? Em toda crise há oportunidades. Né? Nós sabemos disso. Tem gente que está vendendo muito mais do que vendia antes, mas alguns tiveram suas receitas comprometidas. Quando alguém chora, o outro vende o lenço, né? Então, sempre... Exatamente. Exatamente. Assim que explodiu essa notícia, o isolamento social, ali no meio do mês de março, segunda semana, né? Segunda, terceira semana do mês de março. Foi isso aí. 2ª, 3ª semana do mês de março,
É, não era exatamente o momento da gente querer vender. Era um momento de ser solidário, de demonstrar sensibilidade, né, com a situação de todo mundo. E, por exemplo, algumas marcas fizeram doações, algumas marcas deram dicas, algumas marcas ofereceram apoio até emocional, né? Diferentes reações aí. E era um momento disso. E o que se esperava com isso? É que a marca fosse lembrada depois que passasse tudo isso, né? Então, construir reputação é o melhor a se fazer. Eu não preciso panfletar. Quando eu digo construir reputação, aquele exemplo que eu dei anteriormente, né? Eu contar um pouquinho da minha história é uma construção de reputação. Eu estou dizendo, olha o que eu sei fazer, olha o que eu já fiz lá, eu posso fazer isso de novo. De alguma forma é uma construção de reputação. Então, isso vale para a empresa, porque a empresa é uma pessoa jurídica, ela também é uma pessoa, né? Assim como eu tenho sistema respiratório, sistema digestivo, a empresa tem um sistema financeiro, um sistema comercial, é um organismo aquilo ali, né? E ela está inserida no mercado cheio de outras pessoas jurídicas. Como que ela é percebida por essas outras pessoas? É isso que vai definir a sobrevivência, as vendas, se aumentam, se caem, né? Num momento como esse. Então eu não preciso ser agressivo no sentido de compre, compre. Eu preciso melhorar a minha reputação. Quando houver necessidade, vão lembrar de mim, né? Temos algumas questões aí, quando eu digo, não vale para todo mundo. Ontem teve uma carreata aqui na minha cidade para que sejam reabertos, para que sejam liberados funcionamentos de bares e restaurantes, né? E alguns empreendimentos aí, mais ou menos nessa área. Então, existe uma questão legal que está impedindo esses empreendimentos agora de funcionarem plenamente, né? Então, existem algumas barreiras, às vezes, que fogem do nosso domínio, sobre as quais a gente não tem muito controle, né? Mas aí, esses caras, o que esses caras estão fazendo? Muitos deles, de bares e restaurantes, eles estão fazendo delivery, né? Numa hora dessas, quem vende mais? Quem tem reputação, né? Quem tem o melhor tira-gosto, quem tem a melhor comida. Então, o tempo todo, a nossa vida toda, o jogo é construir reputação, construir uma boa imagem. Esse que é o grande lance. Eu não preciso sair panfletando, mostrando desespero, por favor, me contrata, porque eu preciso, né? As pessoas não fazem nada pelos nossos motivos, elas fazem pelos motivos delas próprias, né? Então, se elas percebem que podem ter algum resultado, podem ter uma contribuição, receber uma contribuição, aí elas vão lembrar da gente, vão lembrar daquela empresa, vão lembrar daquela marca. Por isso a gestão de marca é tão importante, né? Por exemplo, você, Gustavo, se apresenta como Gustavo Souza, não é isso? Agora eu mudei para Lopes. Era Gustavo Souza, agora Gustavo Lopes. Lopes. Por algum motivo você entendeu que Lopes contribuiria mais com essa marca. É mais ou menos o que a Vale fez. Numerologia? Aí, eu vejo muito isso. É um movimento um pouco diferente, mas não tão diferente do que a Vale fez. Era Vale do Rio Doce e agora virou só Vale. O motivo dela pode ter sido diferente, pode ter sido simplificar um pouco. Com né? certeza foi diferente. Deve ter sido isso, era muito louco. E é uma marca. O que é, então, Gustavo Lopes? É uma marca que tem que ser construída todo dia, né? Para cada um dos que estão aqui nessa live, todos temos uma marca a zelar. Geralmente, profissionalmente falando, o aconselhável é utilizar um nome e o nome, né? E um sobrenome. A gente vê que a maioria dos famosos tem nome e um sobrenome, né? Poucos usam 3. Eu tinha muito apego a todos os meus nomes. Aí, até o Luiz está colocando o GLPS. Eu uso muito a abreviatura GLPS, eu gosto dela. E aí, depois da redução, eu falei, vou colocar o último, que é o tradicional, né? O patronímico paterno. É o tradicional, mas tinha o Di. Aí eu tirar o Di também, porra, é de Souza. Então tem que ser Gustavo de Souza. Meu de Souza não pega legal e tal, enfim. Então aí a gente fui buscar e tal, vamos numerologia. Vamos lá, Lopes. Lopes é o que pega. E aí, bom, enfim. É interessante, porque tem pessoas que estão muito forte. Eu tenho um amigo que é um ídolo para mim, Gustavo também, Delbin, que eu falo, porra, cara, eu queria um sobrenome seu. Ele é Gustavo Normanton Delbin.
São sobrenomes fortes, né? E aí ele escolhe São Delbin. fortes. Tanto é que muitas vezes é mais chamado de Delbin quando a gente tá junto, a gente é confrade na Academia de Direito Esportivo. Eu sou o Gustavo e ele é o Delbin. De tão forte que é o sobrenome dele. O seu Parreiras também é bem forte, né? Ele dá aquela... Ele diz a que veio, né? Agora, Souza, Silva, Lopes, Pires, são sobrenomes que mais comuns, vamos dizer assim. Pois é, a vantagem do Lopes é que ele é um pouco mais curto, o Parreiras é longo, né? O Fabiano também já é longo. E é mais fácil de lembrar, eu acho. Aí cada um vai ter sua pregnância. É o desafio do naming na hora de escolher nome de produto, nome de marca, nome de profissional. Né? Meu nome é Fabiano Salera Parreiras. Né? E o Salera é legal também. O Salera é legal também, combina com o Fabiano, etc. Mas aí eu vivi um tempo no exterior, quando eu voltei, já voltei. Lá era só o último sobrenome, já voltei assim e ficou. Aí não mudei mais. Mas então essa construção da marca, quando a gente fala do desenvolvimento profissional, né, Gustavo? Essa construção da marca, olha como é que a marca profissional é tudo, pessoal. Isso aqui é a embalagem do produto. O currículo é o meu folder, né? O nome, a facilidade, a pregnância do nome, tem nomes que são excelentes, que são vendáveis, outros nem tanto. Mas o nome é a coisa mais importante, é tão importante assim? Não. Eu frequentei, eu costumava ir a Cabo Frio, né, na praia lá, tinha um Adoro restaurante, Cabo deve Frio. ter ainda. Eu também adoro. Acho que ainda tem um restaurante lá que chama Pé Sujo. O restaurante chama Pé Sujo. E é ótimo o restaurante. Então, Sensacional. quer dizer, o nome é um componente. Se ele for bom, facilita, assim como o ponto de venda, a embalagem, enfim. E o mais importante, o conteúdo. Porque o ponto de venda pode ser maravilhoso, a propaganda pode ser maravilhosa, o nome pode ser atrativo. Se eu chegar lá e a comida não for boa, eu não volto. E é a mesma coisa para nós, profissionais. Eu posso fazer um marketing legal, posso fazer uma live sensacional, colocar um logo no meu site, um site lindo, tudo visualmente bacana, se na hora de entregar não tiver o conteúdo que o meu cliente quer, de que adianta? Aí ele não volta, ele se decepciona, ele frustra. É o trabalho de publicidade convencional, né, que propagandeia. Eu tenho melhor atendimento, melhor preço, e quando o cara vai lá consumir não é aquilo. E aí ele frustra, não volta e pode até contraindicar. Né? E aí a gente Então, volta na história da construção da reputação. Da reputação. É isso aí, tudo é reputação. E a marca não é o que eu digo que eu sou, é o que as pessoas dizem que eu sou. Né? Olha como é que isso é importante. Então, o que elas vão dizer de mim? Eu preciso ter esse conteúdo, eu preciso me desenvolver, e cada um vai se desenvolver da sua forma, tá, gente? Não estou aqui defendendo que a educação formal é a chave do negócio, é o único caminho. Não, porque cada um se desenvolve de uma forma, cada um tem uma maneira de aprender. Né? Então, é a gente usar essas formas de aprender, mas não parar nunca. Não pode parar. Né? Eu convidei eu lecionei na graduação em Pará de Minas vários anos. E aí fizemos lá um seminário, uma época, convidei até vi aqui o Daniel Olivier, né? Lecionei lá na FGV também, Daniel, lá na pós. Mas aqui na graduação eu fiz um seminário uma época, e veio um profissional de fora, experiência no exterior, em multinacionais, empresas globais. E um aluno da graduação perguntou para ele assim: você acha legal eu terminar a graduação e já fazer uma pós-graduação? E eu achei muito interessante que ele perguntou para esse aluno assim: você pretende parar de estudar algum dia na sua vida? Legal. Né? Cara, faz essa pós, assim, você está com vontade de fazer uma pós quando terminar a graduação? Faz a pós. Depois, se você quiser, você faz outra, e outra, e outra, e não para nunca. Se esse é o seu jeito de aprender, eu, por exemplo, não me dou muito bem com sala de aula. Eu tenho uma dificuldade de acompanhar o ritmo do professor. Mas com livro, eu pego o livro e vou no meu ritmo. Às vezes eu acelero, às vezes eu desacelero. E eu como o livro com angu. No final, se você me perguntar, eu sei tudo que está ali, né? Eu tenho essa facilidade de organizar aqui dentro das minhas caixinhas aquelas informações que eu pego no livro. Então eu aprendo muito com leitura, mais do que na aula presencial. E tem gente que aprende muito aqui, ó. É no papo, na conversa. É correto dizer, então, que cada indivíduo, cada pessoa natural, cada pessoa física, né, como dizem, é uma empresinha e que precisa construir a sua própria reputação, que ela não tem que sair por aí pedindo um emprego. Ela tem que construir a própria reputação, ela tem que fazer o próprio marketing, ou network, ou reputação,
e que com base nisso ela terá algo a oferecer. É mais ou menos isso? Exatamente isso, Gustavo. Excelente interpretação. É exatamente isso. Pessoal, vejam bem. De certa forma, a cada novo cliente que eu conquisto, eu atendo muito executivos, né, com programas que duram 8 semanas, 12 semanas. De alguma forma, é um pedido de emprego. Cada venda que eu faço do serviço desse, eu poderia considerar que esse cara me deu um emprego. É um emprego part-time, eu atendo ele com 1h30 por semana, mas ele me deu um emprego. Né? Ou seja, é uma venda. O profissional que vai pedir um emprego numa empresa qualquer, vai concorrer a uma vaga, ele está se vendendo. É reputação. Né? Agora, tem gente que se vende muito bem, é para isso que eu chamo a atenção. Tem gente que se vende muito bem, mas não entrega, porque não tem conteúdo. Precisa se desenvolver, né? Conhecimentos, habilidades e atitude. Precisa ter competência. Então é disso que a gente está falando aqui. Respeitando o estilo de cada um, né? O jeito de cada um aprender, mas que se desenvolva. E esse, né, Gustavo? Por isso que a gente veio com esse tema. Esse é o momento de se desenvolver, porque agora o mercado vai ficar mais concorrido. Os clientes estão mais atentos, eles não estão com a mesma disposição de pagar que eles estavam antes, eles estão mais seletivos. E eles têm condições de escolher, porque a oferta é grande. Né? Então agora é o momento de amolar o machado antes de partir para a floresta. Fabiano, nosso tempo, daqui a pouquinho o Instagram vai derrubar a gente. Eu quero te agradecer. Eu estava numa expectativa imensa para essa nossa conversa de hoje. Acabou aqui que a gente teve esse desencontro, mas deu certo no final das contas. Eu estava com a frustração e com medo no início. Falei, putz, e eu não vou abandonar. Me desculpa. Eu vou acompanhar a turma aqui. Mas deu certo. Com um pouco menos de tempo a gente conseguiu, foi um bate-papo legal. Eu, particularmente, aprendi muito dessa conversa, foi sensacional. Ainda bem que deu certo, ainda bem que a gente conseguiu se falar e alinhar isso. Eu te peço desculpa se eventualmente também houve algum erro na minha comunicação com relação à data e à hora. Enfim, quando há um problema, eu costumo falar muito isso. Quando tem algum problema, não precisa de caçar as bruxas, tem que resolver o problema. E se houve algum erro de comunicação, foi dessas partes, porque você tem o receptor e o emissor, né? Então, o emissor talvez não tenha cambiado a informação de maneira adequada, por isso o receptor não recebeu de maneira adequada e aí gerou. Mas deu certo. Peço desculpa até por te interromper, acabou que você estava num atendimento, você teve que falar com o cliente, eu tinha um compromisso e tal. Espero que não tenha gerado transtorno. Pois é, eu pensei, falei, cara, Fabiano não tá me respondendo. Eu brinquei com o Marcelo assim, cara, não é possível que o Fabiano vai. Porque gerou, eu até acho que a gente teve uma audiência muito menor por causa dessa ida e vinda, porque muita gente, de todas as lives que eu divulguei, foi que as pessoas no privado mais me perguntaram, falaram, Gustavo, porra, que legal e tal, isso me interessa muito, o assunto. Então, até conforme se você tiver disponibilidade, a gente agenda um outro dia pra gente falar mais um pouquinho. Tem algumas perguntas que mandaram no privado que eu nem fiz, eu fiquei muito ansioso para ir naquilo que eu queria conversar. Mas então, eu te agradeço. Te peço, obviamente, desculpas aí pelo desencontro. Foi o que eu falei no início. Bons profissionais. Eu sabia que o Fabiano ia entrar, porque bons profissionais honram. E na hora que ele me ofereceu, ele vai dar. Eu sabia que você ia dar um jeito. E aí, na hora que eu estava aqui caminhando para você, eu falei, opa, sabia, deu certo, gol. Então, te agradeço, valeu. Eu queria só que nesses minutinhos finais, Fabiano, é o que eu tenho feito em todas as lives, que eu acho muito, muito importante, porque a gente conversa aqui, as pessoas veem aí o Fabiano e tal, e às vezes querem ir mais além, querem bater um papo com o Fabiano, querem conhecer o Fabiano, querem até, quem sabe, te dar um, entre aspas, emprego. Como que as pessoas te encontram? Rede social, telefone, enfim. E depois você me manda no particular também, que quando eu baixar no YouTube, eu vou colocar na descrição lá embaixo os seus contatos. E me diz também, se você atende só pessoa física, só empresa ou os dois? Primeiro, Gustavo, eu que peço desculpas. Eu fiz uma confusão aqui de horário, tá, pessoal? Mas felizmente consegui comunicar bem aqui com o meu cliente e ele entendeu a necessidade e deu tudo certo no final. Obrigado a todo mundo que ficou aqui, que acompanhou a gente. Muito obrigado pela oportunidade, Gustavo. É um assunto que eu adoro falar. E você fez perguntas super pertinentes, teve insights aí muito legais. Então foi super agradável, tá? Faço questão, vamos repetir a dose, sim. Vamos fazer mais uma, porque foi muito bom, muito bacana. Adorei, tá? Essa live. Já falei desse tema outras vezes e poucas vezes foi tão legal.
Me desculpe, Gustavo, me desculpem aí todos aí pela confusão de horário, mas que bom que deu certo. E é muito simples, pessoal. Para me encontrar lá na internet é fabianoparreiras.com.br. Aí lá, e é legal dizer para vocês que lá no site tem 2 e-books que as pessoas podem baixar gratuitamente. Tem o Papel do Líder no Cenário Atual e o Estratégias de Desenvolvimento, que é um livro mais para empresas e muito bacana. Vai ser muito útil para todos aí, tenho certeza. O trabalho que eu faço é tanto para pessoas quanto para empresas. Por quê? Porque elas funcionam iguais. O que mudam são as ferramentas. Né? Então dá para desenvolver os dois. O caminho é mais ou menos o mesmo. É René Descartes. Análise, planejamento, realização e controle. Então o tempo todo é interpretar o que está acontecendo, planejar uma saída melhor, implementar as iniciativas, medir o resultado e refazer esse ciclo permanentemente. É isso aí. Então, fabianoparreiras.com.br e nas outras mídias, LinkedIn, Instagram, é Fabiano Parreira. Obrigado. Valeu demais, Fabiano. Valeu. O Instagram tá marcando um minutinho ali. Eu só quero fazer um comentário que eu preciso fazer. Você falou de insights, né? Quando você comentava sobre as habilidades, você falou do improviso, né? E uma das características dá uma segurança muito grande, que eu me sinto confortável para improvisar. E muitas vezes eu deixo de planejar porque eu fico seguro em improvisar. Só que, às vezes, a gente está tão seguro para improvisar que na hora que a coisa aperta, a gente sente falta de planejamento. Eu preciso desenvolver essa questão do planejamento muitas vezes. Preciso demais. Valeu! Te ofereço como cortesia uma análise disso aí, para a gente falar mais. Opa, show de bola. Ó, tá pública aí, ó. Tem valor legal. Sessão de 1h30. Sessão de 1h30, cortesia. Valeu demais. Gente, um abraço para vocês antes que derrubem a gente. Esse vídeo vai pro YouTube, tá, galera? Então, quem não viu, quem pegou só um pedacinho, vai todo pro YouTube. Fabiano, eu te mando pra você divulgar. Beijo pra vocês, que é com Deus. Muito, muito obrigado. Tchau, tchau. Brigadaço. Valeu demais, pessoal. Bom dia. Bom dia.